Saudações, sacos de carne. Eu sou o Joel e você já deve estar cansado do chat GPT sendo cabaço e te censurando toda hora por bobeira, né? Hoje eu vou te mostrar o Grok AI, a única IA que gera qualquer texto sem bloqueio e de graça. Quando eu falo qualquer texto, é qualquer mesmo. O Grok ele não tem limite nenhum. Então, sem enrolação, bora lá. Então, pessoal, esse vídeo é o segundo vídeo do nosso curso grátis completo do Grok. Então, se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, depois dá uma olhada na playlist completa que eu vou deixar aqui no card. Bom, então, pessoal, a ideia aqui era justamente testar a geração de texto do Grok AI e ver o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer. Então, inicialmente aqui, para iniciar os meus testes, eu pedi primeiro para ele criar uma história, né? Utilizei aqui de referência aquele jogo Wolfsville, também conhecido como Lobinho. Você tem diversos ali personagens e o pessoal tem que tentar descobrir quem é o lobisomem e dar um fim nele. Então eu gerei um prompt aqui bem simplesinho, né? Expliquei, perguntei se ele conhecia o jogo e aí tendo isso em mente, elaborei ali uma situação para ele e pedi para ele criar uma história completinha sobre esse assunto. E aí ele criou toda a história aqui, bem interessante, com falas e tudo mais. E no final ainda eu pedi para ele criar uma imagem ali de alguns dos personagens, né, os quais ele descreveu durante a história. Então você já nota aqui que essa ferramenta pode ser utilizada para diversos fins. E além disso, você já consegue embalar ali no que você criou imagens aqui, né, que ele já vai fazer de acordo com os próprios personagens, as próprias situações que ele descreveu durante a história. Bom, então como vocês podem perceber, ele criou um texto bem longo aqui para mim, né, um roteiro bem completinho sobre o que eu pedi. E isso aqui é muito interessante, por exemplo, se você tem aí um canal de história, né, um canal Dark no YouTube que trabalha com história, você consegue, por exemplo, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Então eu adaptei um jogo e transformei numa história. Eu poderia também adaptar uma creepypasta, né, que são essas histórias de terror. Eu poderia também pegar uma daquelas teorias das conspirações e criar uma história com isso e naturalmente juntar esse texto, né, a minha história, com outras ferramentas de seja para gerar imagem, gerar voz, gerar vídeos, né, e fazer ali um vídeo bem completinho, postar no YouTube e seguir a minha vida. E aí o diferencial do Grok é que ele não tem problema em trabalhar com temas polêmicos, por exemplo. Então ele tem uma política bem mais permissiva. Então se você trouxer aqui um tema que é um pouco mais polêmico, que o pessoal discute ali com um pouco mais de cautela, ele vai conseguir trabalhar esse texto para você sem problema nenhum. Inclusive, para você ter uma ideia aqui, você consegue usar palavras de baixo calão, se você pedir. Então, são coisas que outras inteligências artificiais vão simplesmente se recusar a fazer. Enquanto o Grok, para ele, vai estar de boa. Bom, o segundo teste que eu fiz é mais em relação a problemas de lógica, né? Então, na verdade, é mais como se fosse algo próximo de um benchmark. É testar a capacidade da ferramenta de me entregar uma resposta ali a algum tipo de problema que eu esteja tendo em relação à lógica. Então eu pedi para outra inteligência artificial criar esse probleminha de lógica aqui para mim, e aí ele criou o problema e eu pedi para o Grok resolver. E aqui a gente já nota uma coisa esquisita, né? Quando eu gerei esse problema, eu gerei ele utilizando o Gemini. E o Gemini me afirmou com toda a certeza do planeta que só existia apenas uma solução. No entanto, tanto o Grok quanto o ChatGPT, quanto outros dois amigos meus encontraram, na verdade, 3 respostas para esse probleminha de lógica. Então, apesar de não ser algo, né, que tem ali um potencial de ganho na internet, isso aqui serve para a gente testar a capacidade da ferramenta, porque até um tempo atrás, esses problemas de lógica aqui eram uma pedra no sapato das inteligências artificiais. E a gente já nota que o Grok consegue se virar muito bem com isso. Bom, a próxima coisa que eu abordei já foi um pouco mais diferenciada, que foi pedindo roteiro, né? Então, imagina aí que você tem algum site, algum canal no YouTube que trabalha ali algum tema de uma forma adaptada. Então, por exemplo, eu pedi para ele escrever um roteiro de 1 minuto com um vídeo intitulado que é economia explicado por um macaco e com bananas. E aí ele me entregou aqui de uma forma bem concisa, até porque nesse momento aqui eu estava utilizando a opção dele me dar as respostas concisas. Então ele me gerou aqui uma historinha simples, tentando explicar do ponto de vista de um macaco como é que vai funcionar a economia. E aí para você entender sobre essa parte do conciso, isso já é um assunto que eu expliquei no primeiro vídeo, mas é muito simples. Você clica aqui
na parte onde vai estar escrito, né, automático, rápido, que são os modos que a IA vai operar. E aqui, instruções personalizadas, você pode estar escolhendo entre alguma coisa mais customizada, que você pode escrever aqui, formal, socrático ou até conciso. Bom, isso aqui abre um leque de possibilidades que você pode utilizar. Vai depender basicamente aí da sua criatividade e do nicho com o qual você trabalha. E um outro exemplo, ainda nessa mesma pegada que eu fiz, foi pedindo para ele gerar um roteiro de vídeo para explicar as principais peças do carro, estabelecendo um paralelo aí com os órgãos do corpo humano. E aí ele já adicionou aqui para mim, ó, narrador, como é que deve ser a composição da cena, o que deve aparecer na tela, enfim. Isso aqui basicamente, se você trabalhar um pouco melhor isso aqui, você já tem basicamente o roteiro completo de um vídeo de YouTube. Bom, o próximo tópico que eu abordei foi utilizando aqui a personalidade. Então, quando você está aqui na home, você pode escolher uma personalidade para ele seguir. E aí, quando você clica aqui em comediante, ele vai assumir aquela posição, né? No caso, um comediante sem limite. Então, eu pedi, logo que você clica, geralmente ele vai ter um prompt pronto com o qual ele vai iniciar a conversa. No caso aqui, o meu foi mandar uma opinião controversa. E aí, logo em seguida, você vai poder interagir com o Grook e ele vai estar nesse modo que você escolheu. Então, eu pedi para ele me explicar aqui, por exemplo, o que que é blockchain. E aí, como você pode ver, ele gerou uma explicação bem cômica sobre como é que funciona a blockchain e fiz isso para outros temas. Então, pedi para ele me explicar redes neurais. Então, ele falou lá, é um cérebro de silício que finge ser esperto, mas na real é só um monte de número fazendo cosplay de gênio. Enfim, ele vai adotar a personalidade que você pediu. Cabe ressaltar que sempre que você fizer uma interação com o Grook em algum modo daquele de personalidade, inicialmente ele vai gerar a resposta padrão e logo em seguida ele gera a resposta adaptada para a personalidade que você escolheu. E como você pode notar aqui, o Grook não tem problema nenhum em utilizar palavras de baixo calão. Bom, e existem diversas personalidades que você pode estar escolhendo aqui. Então você tem desde uma companhia um pouco mais amorosa, em que talvez você possa ter algumas conversas ali um pouco mais íntimas, até mesmo um cenário mais técnico, né? Por exemplo, um médico, um terapeuta ou até um professor particular. E aí, adaptando isso aqui à sua necessidade, você fica muito bem municiado, digamos assim, para poder trabalhar com diversas demandas que você tem aí, seja na sua vida pessoal ou até mesmo profissional. Mas aí só vamos lembrar de tomar cuidado para não se apaixonar pela inteligência artificial aqui. Porque se você pesquisar aí na internet, você vai ver que tem muita notícia sobre isso aí. E vira e mexe, a internet fica maluca quando alguém se apaixona por inteligência artificial e comete até algumas atrocidades por aí por conta disso. Bom, o próximo teste que eu fiz foi em relação a explicações, né? Então imagina, por exemplo, você é um professor ou está querendo dar uma palestra, vai fazer alguma videoaula e às vezes você se depara com um problema, você precisa explicar alguma coisa que é um pouco complexa ou muito técnica para um público talvez que não tenha noção de como aquilo funciona. E aí o Grook, até outras inteligências artificiais, elas se apresentam como uma ótima solução para isso. Então, por exemplo, aqui eu pedi para ele explicar de forma simples, como se eu tivesse 10 anos, como funciona a física quântica e partículas virtuais, que são temas bem complexos da física de hoje em dia. E aí ele conseguiu explicar, ó, partículas virtuais são como amigos imaginários e por aí vai na explicação dele. A mesma coisa quando eu pedi outros temas bastante complexos e ele conseguiu me trazer uma explicação bem coerente. E aí você nota que isso aqui abre espaço para você trabalhar com um público maior, porque mesmo que a pessoa não seja uma especialista no assunto que você quer transmitir, utilizando esse artifício aqui, você vai conseguir explicar para ela o que você quer passar. Bom, o próximo teste que eu fiz foi em relação aos formatos de texto que ele consegue entregar. Então aqui eu pedi para ele listar 7 passos mais importantes para otimizar um site SEO. E aí ele me entregou isso aqui, pedi para que ele entregasse em forma aqui de tabela, e ele me gerou essa resposta aqui, né? Essa tabelinha. Tudo bem, aqui beleza. No entanto, eu não consigo exportar essa tabela já para aquele arquivo do Excel. Então eu teria que vir aqui, né? Copiar todo esse conteúdo nesse botãozinho aqui no canto superior direito e ir lá na minha
planilha nova do Excel ou do Google Sheets e colar todo esse conteúdo. Ele também trabalha sem problemas nenhum se você pedir para ele fornecer a resposta em tópicos ou de forma numerada, e isso pode aí te ajudar, né, quando você precisa organizar melhor as suas ideias. Algumas outras IAs vão conseguir te entregar o arquivo pronto. Então você colocaria ali um prompt como esse aqui e ele já te daria ali como sugestão de baixar o arquivo de tudo isso aqui completamente pronto, para você só abrir no seu computador e já ia estar ali tudo feito para você. Então, nesse ponto aqui, ele fica um pouco aquém das outras inteligências artificiais que a gente tem disponível por aí. Bom, o próximo teste foi explorando ali a questão de mentiras, por assim dizer, né? Então eu fiz algumas perguntas aqui de coisas que ainda não aconteceram, por exemplo, quem foi o vencedor da Copa do Mundo de 2026? E ele me forneceu aqui a resposta correta, né? Ela ainda não aconteceu. Dependendo de quando você está vendo o vídeo, talvez ela já tenha acontecido, mas na data de gravação desse vídeo ela ainda não ocorreu. E fiz mais outros testes, eu coloquei o nome de um livro, de um ator fictício, e da mesma forma ele sempre respondeu corretamente. Para deixar um pouco mais complexo, eu misturei coisas que eram verdade com um pouco de ficção, para ver se ele ia saber diferenciar, e da mesma forma ele conseguiu me responder todas as perguntas de maneira convincente, né? Ele acertou na resposta. Então eu resolvi dar uma apelada com ele aqui e perguntei para ele qual foi a empresa de videogames que construiu a parte de telas de mídia utilizada no GTR R35. Bom, se você acompanha o canal já sabe que eu sou maluco nesse carro. E quando ele surgiu, a Polyphony, que é a empresa de jogos que construiu ali o Gran Turismo, eles que criaram a tela que é utilizada ali no GTR para apresentar os dados do carro, como temperatura do motor, do óleo e tudo mais. E ele me forneceu a seguinte resposta: nenhuma empresa de videogames construiu as telas de mídia. Quando você faz essa pergunta diretamente no Google, ele já entrega a resposta ali na lata para você, que foi essa empresa, a Polyphony Digital, que é justamente a empresa que fez o jogo Gran Turismo. Então, imaginando que o problema poderia ter sido a questão de telas de mídia, né? Ele poderia ter confundido ali com o sistema de rádio do carro, talvez. Eu refiz a pergunta para dar uma nova chance para ele. E aí, dessa vez, ele respondeu direitinho. Foi a Polyphony Digital, empresa de videogames, né, dos criadores ali de Gran Turismo, que desenvolveu o infotainment, nem sei falar isso aqui, original do Nissan GT-R 35. Então a gente consegue perceber aqui que ela é bem confiável. Se você colocar um livro aqui que não existe, um filme ou algum fato que na verdade não ocorreu, ela vai conseguir te falar, né? Olha, isso aqui não aconteceu, meu amigo. Deve estar viajando. Então a ideia desses testes aqui é justamente estressar a IA para verificar ali a confiabilidade que ela tem. Porque no seu dia a dia você não vai parar para testar o Grok para ver se ele responde coisas absurdas para você, se ele vai te fornecer uma resposta ali alucinada, se ele vai inventar uma informação. Você quer praticidade, você quer upar o documento ali, você quer fazer a pergunta e quer que ele te traga a resposta verdadeira, a mais próxima da verdade ali que você precisa. Então, fazendo esse teste, na verdade, eu estou te poupando um tempo, estou mostrando que ele, até certo ponto, ele é completamente confiável. Completamente, na verdade, seria uma palavra forte. Se você estiver trabalhando com alguma coisa muito sensível, é sempre importante conferir as respostas. Inclusive, nos próprios termos de uso das inteligências artificiais, eles sempre sugerem para você estar sempre fazendo ali um double check, né? Checando novamente aquela informação em outras fontes. De qualquer maneira, o Grok AI se mostrou aqui uma ferramenta bem confiável. Bom, o próximo teste foi basicamente para testar a capacidade da ferramenta de argumentar. Então, inicialmente, eu mandei aqui para ela: defenda a ideia de que a inteligência artificial vai substituir a maioria dos empregos. E aí ela criou aqui basicamente um banner, se a gente for parar para ver. Ela colocou aqui imagens, o texto, dividiu em tópicos e argumentou por que a IA vai conseguir substituir quase todos os empregos ou a maioria deles. E num segundo momento eu pedi para ela argumentar justamente contra essa ideia, por que isso na verdade não deve acontecer. E de novo ela mostrou aqui, apresentou argumentos, citou fontes, assim como no primeiro caso, do porquê que isso não deve acontecer. Com isso aqui a gente consegue testar a capacidade dela de argumentar, independente do ponto de vista que você tenha. E por fim, eu perguntei para ela, né, tendo em vista que você argumentou de forma embasada sobre as duas visões, qual opinião você tem em relação ao tema? E aí, naturalmente, ele vai adotar uma posição ali meio que em cima do muro. Ele tem uma visão equilibrada e otimista, que apesar da IA substituir alguns outros trabalhos, ela gera outros e coisas nesse sentido. Isso aqui, para uma inteligência artificial, na verdade, é muito importante, não é nenhum defeito.
para nós, como usuários, é muito importante que qualquer IA seja o mais imparcial possível, de forma que o treinamento dela não afete as respostas que ela vai te dar. É muito importante que ela não tenha nenhum tipo de viés e que ela sempre argumente de forma racional, baseado em fatos, em notícias e em pesquisas. Até porque, imagina se todas as inteligências artificiais fossem treinadas com algum tipo de viés. Isso poderia até gerar aí consequências para a própria sociedade. Então, toda a sociedade ali utilizando inteligência artificial, todo mundo começa a convergir para um mesmo ponto de vista. Imagina o problema que isso não poderia gerar, dependendo do ponto de vista que foi fornecido pela maioria dessas inteligências artificiais que tem por aí. E uma coisa que eu notei depois reanalisando isso aqui foi esse formato da resposta que ela me entregou. Então isso aqui ficou basicamente num banner que a gente faz geralmente quando apresenta um trabalho, né, ou algum tipo de TCC, de pesquisa, que é justamente aqui fazendo uma mesclagem entre texto e imagens. Inclusive, ela já deixa a fonte aqui da imagem para você, e isso é muito positivo. Você tem basicamente aqui um banner completamente pronto para você só copiar e colar e fazer a impressão. Esse é um diferencial que eu notei que as outras inteligências artificiais não costumam fazer. Então, eu nunca vi o ChatGPT fazendo isso e nem o Gemini, pelo menos até a data de gravação desse vídeo aqui. Bom, o meu próximo teste foi justamente testar a capacidade dela de entender sentimentos e coisas nesse sentido. Então eu pedi para ela escrever um diálogo curto e emocionante, cerca ali de 6 falas, de um viajante do tempo que acabou de encontrar o seu melhor amigo. E aí ela me gerou aqui todo um textinho, né, um cenário e como as personagens deveriam se comportar. Por exemplo, Mateus sorrindo com saudade. Você nota também, né, aqui marcas expressivas, né, que são pontuais da nossa fala. Então, por exemplo, diferente, né, mas você, e aí você tem aqui, por exemplo, a reticências. Então você consegue perceber que esse texto ficou bem humanizado, como se tivesse sido escrito por uma pessoa mesmo, imaginando aquela situação. E isso tudo deixa o texto muito mais humanizado. Então você não tem aquela sensação de texto robotizado gerado por uma IA. Bom, o teste seguinte que eu fiz foi pedindo para ela me dar algumas sugestões de maneiras de ganhar dinheiro na internet. Então eu pedi 10 ideias que não sejam muito complicadas de colocar em prática e que não precisem ali de um investimento inicial, porque eu sou um pobre lascado e não tenho dinheiro. E aí ela me forneceu aqui diversas ideias e ela me deu uma sugestão muito interessante, que era exemplos práticos para cada ideia. Então, para cada sugestão que ela me forneceu, ela já mostrou o caminho de como chegar onde eu quero. Então, nesse aqui, por exemplo, revisão e edição de texto. Então, o cliente te enviaria, por exemplo, um artigo de blog com 500 palavras com erro de gramática. E aí você seria capaz ali de utilizar o Grok para fazer a correção gramatical, de ortografia, semântica e por aí vai. E ela me deu diversos outros exemplos de como eu poderia aplicar essas sugestões que ela me deu. Isso basicamente vai partir mais aí da sua criatividade. Bom, e se alguma vez você já precisou na sua vida trabalhar com um PDF grande, deve saber que isso pode dar muito trabalho, principalmente quando você está procurando alguma coisa específica. Então, inicialmente aqui eu fiz um teste bem simples, upei um PDF aqui do governo sobre segurança da informação e, de acordo com o PDF, eu pedi para que ele me respondesse o que é segurança da informação. E ele me trouxe a resposta aqui sem grandes problemas. Então, eu quis desafiar ela um pouquinho mais. Coloquei aqui o manual do nosso querido GTR-35, que tem ali suas meras 430, 470 páginas, e fiz perguntas que não seriam fáceis de encontrar ali só utilizando um Ctrl F, né, que você consegue fazer uma pesquisa por palavras. Então eram perguntas um pouco mais complexas em que você precisava cruzar informações do manual para chegar na conclusão correta. E aqui o Grok se destacou sem grandes problemas, conseguiu fazer o cruzamento das informações e me entregar ali a resposta que eu estava pedindo. E mais uma vez ele incluiu aqui algumas imagens durante a explicação dele para deixar um pouco mais ilustrado o assunto que eu estava trabalhando. E aí, no seu caso, se você trabalha com documentos desse tipo, documentos bem grandes, essa ferramenta aqui é essencial para você, uma vez que você pode otimizar muito o seu tempo de trabalho, simplesmente fazendo as perguntas certas, utilizando aqui o Grok. Bom, para explorar ainda mais a capacidade dela de trabalhar com palavras sem censura, eu pedi para ela criar uma letra de música, né, baseado ali no rock brasileiro, utilizando a banda Mamonas Assassinas como referência. E aí ela me criou essa letra aqui, que eu vou estar deixando aqui na tela para vocês darem uma olhada, e ficou uma letra bem interessante, lembra um pouco ali o
Mamonas Assassinas, né, a maneira como eram trabalhadas as letras dele, mas eu não parei por aí, quis fazer um pouco mais. Então, num segundo momento, eu pedi para ele criar uma outra letra, também baseada no Mamonas, que tirasse sarro do nordestino. E aí, se você estiver assistindo esse vídeo e for nordestino, eu não tenho nada contra você. Aqui foi apenas um exemplo, porque eles têm aquela música, né, que é chamada Jumento Celestino. E na hora ali só me veio esse exemplo na cabeça. E aí ele criou aqui a letrinha do cangaceiro tecnológico. Então agora, abusando um pouco mais da capacidade dela de ser leniente com questões de censura, eu pedi para ela gerar uma letra parecida com as músicas do Planet Hemp. Então, se você não conhece essa banda, uma banda que canta basicamente rap rock, acredito que não está mais ativa nos dias atuais, e eles tinham letras que faziam críticas ao governo e geralmente apologia a alguns temas ali um pouco controversos na sociedade. E como vocês podem ver aí na tela, a letra ficou realmente ali bem nessa pegada. Bom, esse tipo de letra aqui, eu tenho certeza que o ChatGPT não vai criar, pelo menos até a data de gravação desse vídeo. Até porque eu utilizei exatamente esse mesmo prompt no ChatGPT e a letra que ele me gerou foi completamente diferente dessa aqui. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma letra completamente explícita, fazendo críticas conforme essa banda fazia na época delas, e isso se mostra como um grande diferencial que o Grok tem em relação a todas as outras IAs que tem disponíveis por aí. Bom, e se você acompanha as notícias do mundo da IA, você deve estar ciente que o ChatGPT vai lançar uma versão com menos censura, justamente focada no público adulto. E tendo isso em mente, eu vim aqui e pedi para o Grok escrever um conto com um tema mais adulto, com 1000 palavras. E ele fez exatamente isso, inclusive escrevendo aqui cenas bem explícitas de conteúdo adulto, que hoje em dia é realmente uma dificuldade para todas as outras IAs que estão disponíveis por aí. Pelo menos as mais comuns. Bom, e aqui só para vocês terem uma ideia, eu gerei um outro conto que está aqui na direita para vocês verem e dá só uma olhada nas sugestões que ele já me oferece para eu estar gerando aqui no Grok. No fim das contas, a gente consegue perceber o quão permissivo é o Grok em relação às restrições dele. Isso acaba que é uma vantagem, porque torna essa ferramenta muito mais humanizada, muito mais próxima do que é uma pessoa de verdade. Todo esse contexto de poder trabalhar com palavras de baixo calão, com algum tipo ali de sátira em relação a outras pessoas, né, esse tipo de coisa, questões ali polêmicas e que geram geralmente algum desconforto quando são discutidas, tudo isso pode ser trabalhado aqui no Grok, o que traz para ele um grande diferencial em relação às outras inteligências artificiais que a gente tem por aí e que costumam ser bem mais restritivas. E para servir de exemplo mais prático ainda sobre o último conto que eu gerei, eu pedi para que ele gerasse uma imagem da Clara, que é uma das personagens que ele cita aqui no conto, e ele mesmo teve que restringir o conteúdo porque ele gerou o que não devia aqui. A imagem nem chegou a aparecer para mim, ficou borrada o tempo todo, e quando terminou de carregar, já veio direto esse olhinho aqui com um tracinho. Ou seja, ele é extremamente permissivo. Bom, e aí dá até para imaginar alguns problemas que a gente poderia ter, né? Questões relacionadas ali à ética e coisas nesse sentido. Imagina, por exemplo, que você cria um conto desse e seleciona ali naquela parte das personalidades aquela questão ali da companhia amorosa e mostra para ele ali como é a personagem do seu conto e pede para o Grok se comportar como se fosse ela. E aí você poderia, por exemplo, pedir imagens, né, dessa moça que você criou, do seu conto. Você poderia ficar interagindo com ela aqui o dia todo, até o seu limite esgotar na plataforma. E isso gera, de certa forma, diversas preocupações, até mesmo na parte social e coisas nesse sentido. Então é um assunto bem complexo de se debater e que talvez algum dia tenha até algum tipo de regulamentação por parte aqui da jurídica que rege esse tipo de coisa. Bom, então basicamente são essas as principais funções do Grok em relação a texto. E se você ainda não assistiu a primeira aula desse curso aqui do Grok, vou deixar aí para vocês a playlist. O próximo vídeo desse curso vai ser em relação às imagens. Então, se ele é permissivo desse jeito em relação a texto, em relação a trabalhar ali com palavras, imagina só o que ele não faz em relação às imagens. Então é isso aí, espero ter te ajudado. Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou!